Feliz sábado a todos, amados irmãos. Desejamos a graça e a paz do nosso bom Deus, que possa estar superabundando grande e poderosamente nos corações de todos. Para nós é motivo de satisfação e alegria estarmos aqui, né, para podermos então partilhar a mensagem de Cristo. Algo que não queria deixar passar por alto. A última declaração da lição da Escola Sabatina, que é a última declaração que a irmã White fecha com ela o livro Grande Conflito. Eu considero essa declaração como a maior de todas as poesias, né? Porque é uma declaração muito forte, muito profunda mesmo. E louvado seja Deus pela rica lição da Escola Sabatina, né? Que foi lançada neste ano. E, enfim, trabalhemos para que realmente nós possamos alcançar as promessas, que acredito que esse é o propósito e o desejo de cada um de nós que está aqui presente nesta sala, neste culto virtual, e trabalhemos para que realmente se possa cumprir essas promessas nas nossas vidas. E com certeza, é claro, o inimigo a todo custo tem estado a fazer, e nós temos sentido isso na pele, como o inimigo tem estado a fazer todas as formas possíveis ao seu alcance para nos retirar deste lar celestial. Mas com Cristo, como já dizia uma das irmãs, somos mais do que vencedores, com certeza. Queridos irmãos, eu quero partilhar com os irmãos o tema desta manhã. Vamos falar um pouco sobre um chamado à unidade. E a irmã Elianete, há pouco, no final da lição da Escola Sabatina, falou sobre a necessidade de nos unirmos para expandirmos mais o nosso canal, expandirmos as transmissões, partilhar a mensagem que se encontram no nosso canal. Então, isso só conecta um pouquinho mais sobre aquilo que nós iremos abordar nesta manhã do Santo Sábado. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em João capítulo 17. João capítulo 17 é o capítulo em causa que nós iremos dar uma olhada, né? Iremos visualizar um pouquinho neste capítulo e tiraremos aqui algumas coisas importantíssimas. E todos nós sabemos que neste capítulo Jesus está fazendo a oração conhecida como oração sacerdotal. E talvez alguém poderia dizer, mas e o que a oração sacerdotal de Cristo tem a ver com um chamado à unidade na missão? O que a oração de Cristo tem a ver com a missão nos últimos dias? Ao darmos uma olhada para a oração feita por Cristo, que eu considero como a oração mais longa na Bíblia, né? A gente vê que Jesus começa dizendo as seguintes palavras no versículo 18, exatamente no versículo 18. Ele diz assim: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Bem, voltando um pouquinho aqui, no verso 18, quando Jesus diz que assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo, Jesus está fazendo menção dos discípulos. Mas é claro que nós entendemos que a palavra de Deus ela foi escrita para a nossa geração também. Então Jesus não está falando simplesmente, ele não falou apenas para os 12, mas está falando para nós nos últimos dias. Jesus está falando para nós nesta manhã. Ele está dizendo que assim como eu fui enviado pelo Pai ao mundo para cumprir o seu propósito, eu também vos envio para o mundo. Para fazer o quê? Recuando um pouquinho no livro de Marcos, a gente vai ter uma noção clara qual o propósito de Jesus dizer, eu também os envio ao mundo. Marcos capítulo 16, versos de ler é o verso 15 e 16. Ele diz assim:
E disse-lhes: ide por todo o mundo. Fazer o quê? Pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus veio e ele trouxe o evangelho da salvação. Ele é o evangelho em pessoa. E o propósito principal é o que nós sabemos no que é conhecido como o verso áureo da Bíblia, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus enviou seu filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a mensagem principal, a missão principal de Cristo na Terra. Então, Cristo aqui no versículo 18 de João 17, por essa razão é que ele diz que assim como tu me enviaste, referindo-se ao Pai, eu também os envio ao mundo. E na continuidade dessa oração, Jesus vai dizer no verso 20 o seguinte: não rogo somente por estes, falando dos discípulos, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus mencionou você nesta oração. Este do qual ele está fazendo referência, que não rogo somente pelos discípulos, mas por aquele que há de crer na sua palavra, que há de crer em Cristo através da sua palavra, ele está falando de você, querido irmão. Está falando de você, querida irmã. Não é maravilhoso saber que você foi mencionado na oração de Jesus nesse dia? Maravilhoso, né, irmãos? Hoje estamos aqui cumprindo a oração que Jesus fez naquele dia, há mais de 2000 anos atrás. Ele estava orando por você que está aqui agora, apresentando a lição da escola sabatina, partilhando a mensagem no culto de quarta-feira, no culto de domingo à noite. Esta pessoa é você. E Jesus, ele olhou para o futuro há mais de 2000 anos, ou seja, há 2000 anos na frente. Isso é maravilhoso. Verso 21. Para que todos sejam um. Uau! Ele diz que ele estava orando pelos discípulos e também por aqueles que iam crer nele através da sua palavra. E qual era o propósito? Para que eles pudessem ir ao mundo pregar o evangelho. Mas o que me chama a atenção no verso 21 é que Jesus diz aqui para que eles sejam um, como tu, ó Pai, o eis em mim, e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus está dizendo que o mundo vai crer que o Pai enviou seu Filho ao mundo quando eles contemplarem, ao cumprirem a missão, quando o mundo contemplar que existe uma unidade na missão, que existe uma ação unificada com um único propósito: salvar as almas do pecado e guiá-las no serviço. Porque isso é o que o Evangelho faz em nós. Quando nós alcançamos a salvação, quando nós alcançamos o Evangelho, assim como a mulher samaritana, automaticamente nos tornamos proclamadores do reino do Messias. O versículo 22, Jesus continua dizendo: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Essa glória que Jesus está fazendo menção me faz lembrar no que Apocalipse capítulo 18 fala para nós, que João vê o outro anjo descendo com grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. E nós sabemos que essa experiência mencionada em Apocalipse é nada mais do que o momento em que o poder do Espírito Santo, pela presença de Cristo, chamado de a chuva seródia, vai iluminar a terra com a mensagem da salvação, a última advertência para o mundo.
Então Jesus está dizendo, no que eu estou entendendo aqui nesse verso 22, é que a glória do Senhor, o Espírito Santo, que será derramado, conhecido como chuva seródia, para iluminar a terra com a sua glória, ela vai ser derramada enquanto o povo de Deus estiver unidos na missão. Será que você consegue enxergar isso? Vamos repetir o verso 21. E eu dei-lhes a tua glória, que a mim me destes, para que sejam um. Vocês percebem o que Cristo está dizendo? Para que eles sejam um, ou seja, o Espírito Santo é derramado para cumprirmos um propósito. Eu sei que todos nós, como igreja, a igreja de Deus, independentemente aqueles que estão em Jerusalém ou aqueles que estão na Judeia, tá? Essa linguagem que eu estou usando é uma linguagem figurada, porque eu entendo que hoje a gente vive a mesma experiência de Israel do passado. Nós temos Israel com as 10 tribos e os ministérios representando Judeia, né? Que são os pequenos grupos, que são menores. Então, o que eu vejo aqui é que Deus está dizendo que Ele quer derramar o seu Espírito. E todos nós, como igreja, estamos ansiando pelo momento em que se cumprirá a grande promessa do derramamento do Espírito Santo da chuva seródia. Todos nós estamos aguardando. Quer aqueles que estão dentro da organização denominacional, quer nós que fazemos parte dos ministérios de sustento próprio, todos nós temos almejado a chuva seródia. Só que quando eu olho para o verso 22, eu percebo que uma das condições importantes para que o Espírito Santo da chuva seródia possa ser derramada, assim como aconteceu com os discípulos, eu vejo que um dos requisitos é a unidade entre o povo de Deus. Os discípulos precisaram estar unidos, e nós encontramos essa experiência descrita no livro de Atos, capítulo 2. Foi necessário que eles se unissem e removessem as diferenças que existiam entre eles, que permitiu que o caminho fosse desobstruído e o Espírito Santo fosse derramado naqueles dias. Então eu entendo que na oração de Jesus, tal como ele disse, não oro somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim através da sua palavra. Jesus está falando para nós hoje, que uma das condições essenciais para que nós recebamos o Espírito Santo em grande medida, é que nós, como povo dos últimos dias, como a última geração, precisamos estar unidos na missão. Verso 23, ele diz, eu neles, quem em nós? Cristo em nós, a esperança da glória. E nós sabemos que este anjo que ilumina a terra com a sua glória é nada mais do que a justiça de Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. O mundo poderá contemplar que estes são filhos de Deus. Mas uma das coisas essenciais que fará com que o mundo possa perceber que nós somos realmente o povo de Deus é o que Jesus disse, que eles sejam um. E quando eles forem um, o mundo poderá perceber que realmente eles são meus. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Irmãos, Jesus está dizendo que quando ele estiver em nós, quando o Espírito Santo estiver em nós, o Espírito Santo vai aperfeiçoar a unidade entre o povo santo de Deus. Não tem como, se hoje ainda estamos fazendo briga entre ministérios, briga entre pregadores, briga entre a igreja e os ministérios de sustento próprio, isto é uma prova de que ainda não alcançamos o ideal de Deus, ainda não alcançamos a medida do Espírito Santo em nossa vida para que cumpramos perfeitamente a oração de Cristo. Repito, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo, olhem só, para que o mundo conheças que tu me enviaste a mim e que os tens amados a eles como me tens amado a mim. Queridos irmãos, isso é maravilhoso. Aqui diz que o mundo vai conhecer que tu enviaste-me a mim.
Queridos, quando eu olho para o que Pedro fala, que o nome do Senhor é blasfemado por causa de nós, isso é uma questão muito séria. Será que, pela maneira como nós vivemos hoje, como ministérios, a maneira como nós hoje enxergamos a organização corporativa, queridos irmãos, Judá e Israel eram todos irmãos. E chegou um momento que, quando o rei Peca de Israel decidiu unir-se aos inimigos de Israel para ir guerrear contra a tribo de Judá, o Senhor repreendeu por intermédio do seu profeta, dizendo: não corra atrás dos seus irmãos em vingança. São teus irmãos, são teu sangue. Como é que nós hoje encaramos a organização corporativa, que infelizmente eu tenho uma compreensão diferente de como eu devo olhar para a igreja. Infelizmente, chegamos até a conclusão de dizermos que a igreja já é Babilônia, ela já caiu. Irmãos, com todo respeito, eu respeito a opinião de todos, mas não é isso que eu enxergo. Eu enxergo um povo em apostasia, um povo afastado de Deus, assim como estava o povo de Israel, que apesar da sua condição, eles foram levados cativos em Babilônia, mas não foram chamados de babilônicos, nem de Babilônia, mas eram povo que? Povo rebelde. Essa era a mensagem enviada através do profeta Isaías e do profeta Jeremias. Povo rebelde. E não eram chamados de Babilônia. Como nós temos enxergado, que espírito nós temos olhado para essas pessoas, né? Então, queridos irmãos, a unidade do povo de Deus, ela é uma força para que o evangelho e Cristo sejam honrados. Para que o evangelho possa avançar, é necessário que o povo de Deus esteja realmente unido. Então, amada igreja, o versículo 24, ele vai dizer assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Jesus quer que todos nós estejamos juntamente com ele. Esse é o seu propósito, que cada um de nós esteja trabalhando para que esta oração de Cristo realmente se cumpra verdadeiramente nos nossos dias. E Paulo, então, compreendendo essa mensagem de Cristo, veja o que ele fala aqui em Coríntio. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós disseções, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. O que Paulo está querendo dizer aqui nessa declaração? Paulo não está a dizer que a unidade significa uniformidade. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que todos nós teremos a capacidade de entender as coisas do mesmo jeito. Quando ele está a dizer que digais a mesma coisa, eu entendo que Paulo está fazendo ênfase naquilo que é os princípios, que nós digamos todos a mesma coisa dentro dos princípios doutrinários. Podemos até perspectivas diferentes, um modo de compreensão diferente, mas que os princípios de fé, eles devem ser mantidos. E a serva do Senhor diz que os princípios que nós recebemos, eles não têm erro. Não é a compreensão de algum assunto da Escritura. Pode haver diferentes linhas de compreensão de um assunto ligado à profecia, mas que todos nós digamos a mesma coisa no princípio de fé, nos princípios fundamentais. Que não haja entre vós disseção, mas que haja unidade no mesmo pensamento. Que pensamento é esse? Vocês lembram que nos dias de Cristo, os discípulos, ao se aperceberem que um grupo de homens estavam pregando e batizando, eles vieram logo preocupados. Vieram preocupados: Senhor, nós encontramos um grupo de homens ali, eles não fazem parte do nosso grupo de discípulos, quer que nós mandemos eles que parem. Jesus disse, mas que tipo de pessoas são vocês? Ele perguntou: eles estão pregando a favor ou contra mim? Estão juntando ou estão espalhando? Aí eles ficaram: bem,
Eles estão pregando a favor do Senhor. Então, o que importa? O que importa? Este deve ser o nosso pensamento. Precisamos ter esta linha de pensamento. É o que Paulo está dizendo para nós. Se o propósito é levar o evangelho, é que a mensagem avance, que nós possamos olhar para essas pessoas e dizer: levem o evangelho da salvação, prossigam com a mensagem de Cristo, encorajem essas pessoas a levarem Cristo. É claro que a gente não deve apoiar heresias. Eu não estou dizendo que devemos apoiar heresias, mas que nós tenhamos o pensamento de respeitar as outras linhas de missão, as outras linhas de ministério, as outras linhas de trabalho. Se eles estão pregando Cristo, que preguem Cristo. Então não é nossa responsabilidade definir quem realmente faz parte ou não faz parte. Paulo continua: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. E Paulo pergunta: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Queridos irmãos, não, eu não faço parte deste grupo ali dos ASD remanescente porque tem umas ideias, eu não vou cooperar com eles. Não, esse pessoal ali do quarto anjo tem umas ideias, eu não quero saber deles. E hoje só existem cada vez mais grupinhos, tudo como resultado de quê? De contendas e dissensões. A maioria dos grupos que existem hoje é fruto e resultado de quê? Contendas e dissensões. Eu não estou dizendo que é errado existir vários ministérios, mas esses ministérios diversificados, eles deveriam existir por um propósito lógico, existirem para permitir que a obra se expanda. Mas o que tem acontecido na maioria das vezes, se não sempre? Grupos e ministérios existem como resultado de contendas e dissensões. Queridos irmãos, isto não agrada a Deus. Isso não traz alegria ao céu. Isso não traz alegria para os anjos. Isso só traz tristeza aos anjos. E nós precisamos começar a rever, precisamos começar a nos reorganizar em relação a isso. A maneira como nós olhamos cada irmão de um determinado ministério. Ou o determinado ministério tal está defendendo uma heresia. O que a gente faz? Chegamos até a bater palmas, a gente até sorri. Mas quando devíamos nos entristecer e chorar, porque sabemos que o nosso propósito de missão é única. Mas infelizmente não é o que tem nosso coração. Eu sou de Wagner. Não, eu sou de Silas. Eu sou de não sei quem. Queridos irmãos, não é isso. O propósito do ministério não é esse. Não é de enaltecer figuras, não é de colocar homens na frente. Mas nós precisamos cumprir o propósito pelo qual Cristo orou por nós. Ele disse para que eles possam ir ao mundo. Para que eles possam ir ao mundo, fazer o quê? Apresentar uma pessoa. Não, eu sou de Fábio Amaro. Quem morreu por nós na cruz? Foi Fábio Amaro? Foi Silas? Foi Wagner? Foi Daniel? Foi Luciano? Não. É Cristo que morreu por nós. E quando fostes batizado em nome de Silas? Em nome de Wagner ou de Caueto? Não. Você foi batizado em nome de Jesus. Então, que nós cumpramos a missão que Cristo nos outorgou. E, queridos irmãos, quando eu olho para os eventos e como as coisas estão correndo no mundo, olhem como as forças do mal estão se arregimentando. Eu não sei se os irmãos já se aperceberam que já chegaram ao ponto de proclamar os Estados Unidos como uma nação cristã. Tudo isso nos ajuda a compreender que a formação da imagem da besta, ela está... Eu tenho dito que ela está formada, o que está precisando é ela começar a falar, queridos irmãos. Porque a serva do Senhor diz que quando o poder religioso se apropriar do poder civil, a imagem da besta estará formada.
E o que nós estamos vendo, quem é Donald Trump? Ele é um cristão, com toda a sua elite política composta por cristãos. Então, hoje a igreja tomou o poder civil. Então, nós precisamos olhar para essa situação, queridos irmãos. Eles estão se unindo, como diz a serva do Senhor. As forças do mal estão se unindo, se consolidando. Eles estão consolidando força. Mas o que o povo que tem a verdade está fazendo? Cada vez mais se afastando um dos outros. Você é dali e nós somos daqui. Fique no vosso cantinho, que nós fiquemos no nosso. Vocês já ouviram aquele lema criado por Satanás? Dividir para conquistar? Recuemos um pouco na história, como era o ministério leigo nos anos de 2014, 2015, 2013, 2012. Como era o ministério leigo aqui no Brasil? Como era a força do ministério leigo? Como era o trabalho missionário naquela época? E quando começou-se a se dividir em pequenos átomos, a força que existia acabou-se por perder, infelizmente. A fim de levarem avante com êxito a obra que foram chamados estes discípulos, diferindo tão grandemente em seus característicos naturais, em preparo e hábitos de vida, necessitavam chegar à unidade de sentimento, pensamento e ação. Era o objetivo de Cristo, conseguir esta unidade. Para tal fim, procurou ele trazê-los à unidade consigo. Cristo queria que eles trabalhassem juntos em unidade. E o que ele fez? Trouxe os discípulos para si. Queridos, precisamos primeiramente nos aproximar de Cristo. Quanto mais nos aproximarmos de Cristo, mais iremos nos aproximar um dos outros, queridos irmãos. Olha só o que diz aqui a declaração. Os discípulos diferiam muito na sua forma de ser, mas todos eles foram chamados para o mesmo propósito. Eles diferiam tão grandemente em seus característicos. Pedro, um pouquinho mais assim, agitado. João, um pouquinho mais calmo. Paulo, um pouco mais enérgico. Eles tinham hábitos e também preparos diferentes. Os ministros de Deus, eles não tinham a mesma habilidade. Enquanto um tem a habilidade de explicar bem a mensagem da justificação pela fé, outro tem a capacidade de explicar bem o princípio de doutrina, outro tem aquela capacidade de explicar bem profecia, outro tem a habilidade de lidar bem com assunto relacionado a relacionamento, família, tudo isso, habilidades diferentes. Mas necessitamos chegar à unidade de sentimento, pensamento e ação. É isso que a serva do Senhor está dizendo. Diferentes ministérios, mas o mesmo propósito. Mas os primitivos cristãos, infelizmente, vejam o que começou a acontecer. Começaram a procurar defeito um dos outros, pensando nos erros alheios, permitindo-se o quê? Críticas indelicadas. Perderam de vista o Salvador e o grande amor por ele revelado aos pecadores. Tornaram-se mais exigentes no tocante às cerimônias exteriores, mais rigoroso quanto à teoria da fé, mais severos em suas críticas, em seus zelos por condenar outros, esqueceram-se de seus próprios erros. Quantas vezes nós não temos acompanhado situações do que está descrito aqui nessa declaração? O ministério tal estão em apostasia, porque estão defendendo isso. O ministério tal está fora do eixo da verdade, porque estão defendendo isso. Passamos a vida coletando caçadores de defeito dos ministérios, caçando, qual é a nova heresia que está pregando agora o ministério tal? Qual é a heresia que o ministério tal agora está defendendo? Deus do céu, esse ministério está afundando. Para onde que vão? É essa a nossa vida hoje, infelizmente. É para isso que fomos chamados, queridos irmãos? Não é para isso que fomos chamados. E aqui diz que em seu zelo por condenar os outros, esquecem-se dos seus próprios erros. É isso que tem acontecido hoje. Enquanto deveríamos nos preocupar em trabalhar o nosso caráter, estamos preocupados em caçar os defeitos alheios. E essa não é a missão
dos verdadeiros filhos de Deus, queridos irmãos. Não há meio mais seguro de enfraquecer nossa espiritualidade do que a inveja, a suspeita mútua, cheia de censura e desconfiança. Queridos irmãos, essa nota é muito profunda. Não há meio mais seguro de enfraquecer o quê? Nossa espiritualidade. A gente fica se perguntando, se nós cremos que Jesus é o Consolador, a serva do Senhor, ela pergunta, por que as igrejas estão fracas e quase morrendo? É porque Satanás tirou dos olhos dela, vedou os olhos dela de Cristo como o Consolador. Aí a gente diz, bom, nós agora acreditamos que Cristo é o Consolador, não é isso? Nós defendemos isso, sim, sim. A igreja crê num Consolador diferente do que está na Bíblia. A serva do Senhor diz que a igreja está fraca e débil, porque o inimigo tapou os seus olhos do verdadeiro Consolador. Agora eu pergunto, por que o ministério está fraco hoje? Se nós cremos no verdadeiro Consolador, Cristo nosso Senhor, o verdadeiro Paracletos, por que estamos débil e fraco? Esta nota, eu entendo que ela responde a esse questionamento. Não há meio mais seguro de enfraquecer nossa espiritualidade do que a inveja. Existe inveja no nosso meio, existe suspeita mútua no nosso meio. Muitos ainda têm dificuldade. Se formos para trazer um tema, queridos irmãos, que é um tema que cada dia que passa, irmãos, eu tenho estudado, é um tema que eu tenho domínio há anos. Hoje muitos têm dificuldade de falarmos, por exemplo, de organização. Uma organização mais sistemática. A serva do Senhor fala sobre isso. Que aqueles que pensam que ao nos aproximarmos dos últimos dias é desnecessário uma organização sistemática, estão enganados. Ela diz, quanto mais nos aproximamos do fim, maior a necessidade de uma organização sistemática. Ah, não, nós não podemos colocar um irmão como líder, porque senão é igual à igreja, depois vai começar a nos controlar, e depois, queridos irmãos, suspeitas ainda existem entre nós. Quando a serva do Senhor diz que os anjos não estão orientados a abençoar a desordem, a desorganização, não existe isso de espírito independente. Isso está escrito no Espírito da Profecia. Mas por causa das suspeitas ruins, não, vamos colocar lá o irmão fulano, não vai acontecer o mesmo que está acontecendo lá com a igreja, não vai acontecer o mesmo que está acontecendo lá, a gente já quer comparar com os históricos, será que não vai acontecer o mesmo que está acontecendo lá com o Fábio Amaro? Será que... Queridos irmãos, quando nós estamos dispostos a obedecer à orientação de Deus e com humildade, procurando depender da vontade dEle, irmãos, não podemos deixar de fazer o certo porque a maioria está fazendo errado. E a melhor forma de mostrarmos o errado é fazendo o certo, queridos irmãos. Mas, infelizmente, ainda existem suspeitas, desconfianças entre nós. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa, queridos irmãos. Então, como é que nós vamos andar saudavelmente de forma espiritual, se ainda existem suspeitas entre nós, censuras e desconfiança? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, queridos irmãos. Esse texto é incrível. Há diversidade de ministérios, deve existir diversidade de ministério, mas que essa diversidade de ministérios seja fruto da necessidade da obra e não fruto de contendas. Há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Qual é o Deus que os irmãos do SD remanescente estão defendendo? Não é o Deus único? Qual é o Deus que os irmãos unitarianos estão defendendo? Não é o Deus único? Qual é o Deus que os históricos estão defendendo? Não é o Deus único? Qual é o Deus que os irmãos adventistas pioneiros estão defendendo? Não é o Deus único? Queridos irmãos, o Deus que opera é o mesmo em todos. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Que nós compreendamos isso. Não só no contexto de organização de ministérios, mas também dentro das comunidades.
Há irmão que tem o dom de fazer visitação, de orar. Então, que cumpra fielmente o seu ministério, una-se com outro irmão. Se você sabe que o outro irmão tem o dom de evangelismo e ele quer realizar o ministério de evangelismo, una-se, você que tem o dom de orar. Irmão, eu não sei fazer evangelismo, mas eu sei orar, eu gosto de orar, a minha vida é uma vida de oração. O irmão quer que nós trabalhemos juntos. Enquanto você prega, enquanto você dá estudos bíblicos, eu vou estar orando pelas almas. É só me trazer a lista das pessoas interessadas, das pessoas que estão estudando. Eu estarei orando por elas. É esta unidade que o Senhor está pedindo de nós. Quer localmente nos grupos, assim como no contexto de organização dos ministérios de sustento próprio. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Vocês lembram da oração? Que eles sejam um. Paulo está dizendo, embora possamos ser muitos, mas somos um corpo. Quer seja a organização corporativa, quer seja os ministérios de sustento próprio, quer sejam os diversos ministérios de sustento próprio, unitarianos, históricos, veredas, ASD remanescentes, pioneiros, e seja outros que houverem, o povo é um. Deus do céu, ele não está olhando para a terra, os meus filhos, eu tenho filhos ali nos ASD remanescentes, os meus filhos ali, os históricos, tenho mais filhos aqui na organização corporal, tenho meus filhos aqui nos veredas. Não é desse jeito que Deus está olhando para a terra. Deus está olhando um povo, irmãos. Assim como Cristo é um com o Pai, ele diz que nós devemos ser um. Então, coloquemos de lado essas diferenças pequeninas. Eu não estou dizendo que nós temos que nos unir no erro, porque nem toda a unidade é divina, mas também nem toda a separação é satânica, que nos lembremos disso. Eu estou falando de uma unidade no compromisso da verdade. Uma unidade dentro desse princípio que nos rege, que nos guia, que nos orienta. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe prouve. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Queridos, vocês já viram o olho a dizer, eu não preciso das mãos? Tá bem. A mão vai dizer para o olho, ok. Pegue aquela garrafa. Aí ele vai ver, uau, eu não consigo pegar. Pois é, você não precisa de mim. Né? Aí os pés vai dizer, eu não preciso dos olhos. Tá bem. Os olhos vai dizer, tá bem, pé. Então, você quer sair daqui até lá fora, na rua? Então vá. Né? Não é desse jeito? Você não precisa de mim? Queridos irmãos, todos os elementos do nosso corpo estão sincronizados como um. Quando um sofre, todo o corpo sofre. A gente precisa entender isso. Cristo tem sofrido muito. E quando nós olhamos para um ministério em problema, a gente diz, é problema deles, não é nosso, não é meu problema. Não é assim que a gente enxerga a situação? É problema deles. Até porque eu não faço parte desse ministério. Infelizmente. O fato dos homens não serem da mesma índole de caráter não constitui uma razão para se apartarem um do outro. Irmãos, olhem para esta declaração. O fato de termos índole e caráter diferente não é razão para nos apartarmos um dos outros. Se somos filhos do Rei Celestial, não seremos tão divergentes que dificultemos o caminho um dos outros. Você está estudando com esse pessoal dos pioneiros. Irmão, cuidado. Não é assim que a gente enxerga? O quê? Você está tendo estudo bíblico com o pessoal dos históricos? Você não está sabendo que ele tem umas ideias assim meio estranhas? Irmãos, não é essa a nossa missão. Não é esse o nosso trabalho. Nós não somos o Espírito Santo. Nós não temos o poder de convencer pessoas. Se alguém está recebendo um ensinamento errôneo, o que você precisa fazer é simplesmente partilhar o que é certo nas Escrituras, somente isso. Não tentar denigrir o outro ministério, não tentar dificultar o trabalho do outro ministério.
Não é nosso trabalho remover o joio. É nossa missão partilhar a mensagem. Essa é a nossa missão, querida igreja. É por ordem do Senhor que seus servos têm dons diferentes. É por sua determinação que homens de mentalidade diferente são trazidos à igreja para serem seus cooperadores. Temos de lidar com muitos espíritos diferentes e são necessários, diversos dons. Os servos de Deus devem trabalhar em perfeita... louvado seja Deus. Eu tenho aguardado por anos, queridos irmãos, ver o cumprimento, tenho orado por isso também, que isso venha acontecer, que quando um irmão se encontra com outro irmão dos históricos, se sinta à vontade como seu irmão, se abracem, conversem, se alegrem. É isso que Deus quer, a harmonia entre os servos de Deus. Que quando se encontra com o irmão dos ASD remanescentes, se abracem, conversam, comem junto, conversam, estudam junto, se alegram, porque a missão é única, queridos irmãos. Mas o que acontece? Quando um irmão é convidado para participar num congresso realizado pelos históricos, todo mundo já fica com os binóculos. Ué, o que esse irmão está pensando? De que lado esse irmão está? Para que isso? Por que isso? Quantos céus existem no céu? Quantas partes existem no céu? No céu vai ter a parte dos históricos, a parte dos veredas, a parte dos SD remanescentes, a parte dos adventistas pioneiros, a parte do... Isso não existe no céu. Apenas existe um céu. O céu do nosso Deus, aonde todos os filhos dele ali estarão. O apóstolo João não era igual ao apóstolo Pedro. Eles eram diferentes. Cada um deles devia subjugar suas peculiaridades e abrandar seu temperamento. Aí onde está o X da questão. É aqui onde está o pulo do gato. Não queremos submeter a nossa peculiaridade, não queremos abrandar o nosso temperamento. Eu já sou assim, irmão, e ponto final. Eu tomei a minha decisão e acabou. Como pode um homem ser considerado servo de Deus, quando por conta de um mal-entendido, por conta de uma divergência, fecha completamente o seu coração, que nem mesmo mais aceita a saudação do outro servo de Deus? E queremos ir para o céu. Como nós poderemos receber a glória de Cristo que ele recebe do Pai, tal como ele orou, enquanto nós estivemos divergindo uns com os outros? Anos e anos passam. Os líderes e membros entre os veredas e os históricos não se comunicam. Quando um irmão envia uma mensagem, aquele irmão não responde. Por quê? Está dizendo que tem inimizade contra esta pessoa. Como o Espírito Santo vai ser derramado e para que o Espírito Santo vai ser derramado? Irmãos, será que quando a gente diz que queremos o Espírito Santo, irmão, vamos orar pela chuva seródia para fazer o quê? Se aqui diz que essa glória, Cristo diz que essa glória que tu me deste é para que eles sejam um. E você quer o Espírito Santo da chuva seródia para quê? Para fazer o quê? Se o irmão que você diz que no qual está em contenda, você já não atende suas mensagens de WhatsApp. Se ele liga para você, você não atende, você desliga. Você bloqueou o seu irmão no WhatsApp porque pensa diferente de você, porque tem ideias diferentes de você. E você quer receber o Espírito Santo. Como nós iremos receber o Espírito Santo se ainda vivemos essa realidade? E como o mundo pode testificar que Cristo veio ao mundo e salvou homens e deixou uma igreja, se o nome dele tem sido blasfemado por conta das nossas ações? Uma vez, um encontro, quando eu regressei lá para Angola, na reunião familiar que tivemos, que eu tive a infelicidade de enterrar o meu irmão enquanto eu ainda estava aqui, acompanhei o funeral por via online, né? E quando fui para lá, em setembro,
precisávamos ter uma reunião familiar, né, entre irmãos. E um dos meus irmãos, que já não é adventista do sétimo dia, ele comentando falava disso: puxa, mas a igreja adventista, eu não sei o que se passa com vocês. Muitos grupinhos, é porque discutiu com aquele, cada um forma o seu grupo. Né? Você vê como é que o que as pessoas do mundo falam. E a gente pensa que o mundo não está nos olhando, não está nos enxergando, né? Infelizmente. Cristo está dividido? Não. O Cristo que habita na alma não contenderá com o Cristo na outra alma. O que os irmãos do SD remanescente dizem? Eu tenho Cristo em mim. Não é isso? Eu tenho Cristo em mim. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo e eu tenho o Espírito Santo. Então como é que o Espírito, o Cristo que está no irmão dos ASD remanescente, o Cristo que está nos irmãos dos históricos, o Cristo que está nos irmãos unitarianos, está guerreando contra o Cristo que está no coração dos vereda, está guerreando contra o Cristo que está nos outros irmãos de outros ministérios? Não é possível. Não é possível, queridos irmãos. Precisamos aprender a suportar a peculiaridade dos que nos rodeiam. Se nossa vontade está sob o controle da vontade de Cristo, como podemos estar em desavença com nossos irmãos? Olhem para esta pergunta. Eu sou um homem de Deus, eu sou um homem que prezo pelas coisas divinas, mas como é possível, Deus, como é possível você ser um servo de Deus se você está em desavença com o seu irmão? Se estamos em desavença, podemos saber que é porque o próprio eu precisa ser crucificado. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. O teu eu e o meu eu precisa ser crucificado. Se o teu eu e o meu tivessem sido crucificados, você não olharia para o irmão Luciano e não lhe desprezaria. Você não olharia para o irmão Wagner e não lhe desprezaria. Você não olharia para o irmão Silas e não o desprezaria. Você não olharia para o irmão Fábio Amaro e não o desprezaria, porque Cristo está em você. Porque esse Cristo que você diz ter em sua vida, ele diz: ame os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem. Esse é o Cristo que eu conheço na Bíblia. E esse é o Cristo que quer habitar em nossos corações. Por isso estamos tendo dificuldade de cumprirmos com a missão, porque infelizmente a gente tem um outro Cristo, que não é o Cristo da Bíblia. Surgirão continuamente coisas que causem desunião. Olha o que diz aqui: vão surgir sempre coisas que vão causar desunião, que afastem da verdade. Esse questionar, criticar, acusar, julgar os outros, não é prova da graça de Cristo no coração. Vocês já perceberam que quando acontece uma divisão entre o povo de Deus, as informações que são propagadas são com base em acusações, são com base em calúnia. Nunca você vai ver, eu não sei se alguém já se deparou com uma situação similar, de uma contenda, de uma divisão, e as pessoas que propagaram isso só falaram verdade. Eu nunca vi. Mas todo espírito faccioso é com base em mentiras, em acusações, né? É só isso. Não produz unidade, diz aqui. Tal obra tem sido desenvolvida no passado por pessoas que professam ter maravilhoso esclarecimento quando se achavam afundadas no pecado. Heresias, desonestidade e mentira reuniam-se todas nestas pessoas. Isso é uma prova de que estas pessoas não são honestas e não têm a verdade. Foi por essa união que Jesus orou antes do seu julgamento, mesmo a um passo da cruz, para que todos sejam um, disse ele, como tu, ó Pai, o eis em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós,
para que o mundo creia que tu me enviastes. Deus apela aos que se encontram meio que acordados. Significa dizer que estamos dormindo, achando que a necessidade da unidade entre o povo de Deus é uma coisa secundária. É para aqueles que se encontram meio acordados, para despertar e empenharem-se em diligente labor, orando a Ele por força para o serviço. Esse é o propósito da unidade. Pequeninas divergências acariciadas levam a ações que destroem a comunhão cristã. Então nós precisamos começar a dissipar as pequeninas divergências. Não permitamos ao inimigo alcançar assim vantagem sobre nós. Continuemos aproximando-nos mais de Deus e um dos outros. Então seremos como árvore de justiça, plantadas pelo Senhor e regadas pelo rio da vida. E quão frutíferas não seremos? Não disse porventura Cristo: nisto é glorificado meu Pai, que des muito fruto? Não foi isso que Cristo disse? Recebei o Espírito Santo, e vossos esforços serão bem-sucedidos. A presença de Cristo, eis o que dá poder, e nós estamos sem Ele. Precisamos de Cristo, porque Cristo, o Cristo que orou, Ele não vai estar em contenda com o outro Cristo que está com outro irmão. Cesse toda dissensão e contenda. Prevaleça o amor e a unidade. Movam-se todos sob a direção do Espírito Santo. Caso o povo de Deus se entregue inteiramente a Ele, Ele lhes restaurará o poder que perderam pela divisão. Sabe, irmãos, aquele poder que se perdeu quando o ministério leigo começou, nos anos de 2012, 2013, 2014, 2015. Aquele poder que se perdeu, o Senhor restaurará quando nós levarmos seriamente a oração de Jesus pela unidade do seu povo nos últimos dias. Diz a serva do Senhor: ajude-nos, Deus, a todos nós, a compreender que desunião é o quê? Fraqueza. E que união é força, queridos irmãos. Que cada um de nós compreenda isso. Só que o problema é que cada um de nós quer ser maior. E olha o que diz Cristo: todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Mas quantos de nós queremos ter primazia, queremos que o nosso nome seja conhecido? Em meu reino não tem lugar o princípio da preferência ou supremacia. A grandeza única é a grandeza da humildade. A única distinção baseia-se na dedicação ao serviço dos outros. Somos da mesma fé, membros de uma família, filhos todos do mesmo Pai Celestial, tendo a mesma bendita esperança da imortalidade. Quão íntima e eterna não deveria ser o laço que nos une? Hein, irmãos? Filhos do mesmo Pai, da mesma fé, com a mesma bendita esperança. Queridos, o povo do mundo observa-nos para ver se nossa fé está exercendo influência santificadora sobre nosso coração. São rápidos para discernir qualquer defeito de nossa vida, qualquer incoerência de nossos atos. Não lhe demos ocasião para vituperar nossa fé. E, infelizmente, nós temos feito isso. Quando o povo de Deus crer plenamente na oração de Cristo, quando praticar na vida diária as instruções nela contidas, a unidade de ação será um fato em nossas fileiras. É isso que nós precisamos. Irmão estará ligado a irmão, pelos laços áureos do amor de Cristo. O Espírito de Deus unicamente é que pode efetuar essa unidade. Então nós precisamos rogar o Espírito para que ele molde o nosso coração, remova o eu em nós, para que se cumpra a oração de Cristo. Aquele que santificou a si mesmo pode santificar também a seus discípulos. Unidos a ele, estaremos também unidos
uns aos outros na mais santa fé. Quando buscarmos essa unidade, com o empenho que Deus deseja, iremos alcançá-la. E como é que você deve fazer isso? Qual é o empenho que Deus deseja? Remova o eu de você. Quebra o orgulho do seu coração. Coloque suas opiniões de lado. Vá até o teu irmão. Bata a porta dele. Converse com ele. Ligue para ele. Insista. Insista. Ore e insista. E a unidade de Deus realmente vai se realizar. Deus deseja que aprendamos um dos outros. A não santificada independência coloca-nos no lugar que ele não pode trabalhar conosco. Queremos ser quê? Independentes. Cada um no seu canto. Eu quero ficar no meu canto, cada um no seu canto. Não é assim? Cada um no seu quadrado. Satanás é que muito se agrada com tal estado de coisa. Quem é que se agrada disso? Satanás, é isso mesmo, você está cooperando com ele. O pecado que mais se aproxima de ser desesperadamente incurável. E, queridos irmãos, isso é muito sério. O pecado que pode vir a ser desesperadamente incurável é o orgulho da opinião própria e o egoísmo. Queridos irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. É similar ao pecado contra o espírito. Repito, o pecado que mais se aproxima de ser desesperadamente incurável. Quanto mais você coloca o orgulho de opinião própria em seu coração e cada vez mais egoísta, você está cauterizando o seu coração e correndo o risco de estar numa condição incurável. Infelizmente, nós temos estado a ver isso. Eu não mudo minha opinião e ponto final. Mesmo diante de evidência nas escrituras. Não, mas eu defendo assim, está escrito e ponto final, eu entendi desse jeito. Orgulho de opinião própria. Está endurecendo o coração dos servos de Deus. Servos que foram usados poderosamente por Deus. Mas que ao se depararem diante de uma situação, a vergonha, achando-se que vão se sentir humilhados por dizer, irmãos, na verdade, eu quando entendi isso, na verdade eu estava equivocado. A verdade é esta. Mas nos mantemos no nosso orgulho de opinião. Infelizmente. O que é que diz aqui? Isto impede todo o crescimento. Por isso é que não há crescimento. Caso o povo de Deus se entregue inteiramente a Ele, Ele lhes restaurará o poder que perderam pela divisão. Precisamos entregar-nos inteiramente a Deus e Ele nos restaurará o poder que perdemos por conta da divisão. Que nós nos lembremos disso, querida igreja. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos restaurar o que foi perdido. E oxalá que Deus nos ajude a compreendermos que na desunião só há fraqueza e que na união existe força. Precisamos estar pensando, cada ano que passa, 2025 já foi embora, o decreto dominical está a um fio, as forças do mal estão se arregimentando. Será que esperamos ver um concílio de todos os ministérios para confessarmos diante de Deus os pecados que cometemos da divisão? Eu estou orando para que isto aconteça em 2026. Que seja o mais breve possível, porque nós não sabemos quando é que o decreto dominical poderá sair. Mas o que sabemos é que tudo está preparado. As forças do mal se uniram, assim também aconteceu nos dias de Cristo. Os fariseus, os saduceus e o mundo se uniram contra Cristo. E o povo de Deus que deve se unir também para formar uma força unida, para pregar o evangelho e pregar contra o reino de Satanás, estamos cada vez mais divididos. Queira Deus atender a nossa oração. Que tenhamos um dia a oportunidade de unirmos todos os ministérios e confessarmos os nossos pecados e cumprirmos a palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
orar e confessar os seus pecados, eu, Senhor, do alto ouvirei a sua oração e curarei a sua enfermidade. Queira Deus que isso venha a acontecer o mais breve possível, porque nós precisamos. A chuva seródia, irmãos, não será derramada nessas condições. Não esperamos receber, queridos irmãos. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos buscar de Deus a unidade perfeita que Ele deseja que o seu povo realmente alcance. Que essa seja para nós a meditação e que seja para nós uma oração em nome de Jesus. Amém?